Adolescentes que participaram do jogo Baleia Azul prestam depoimento à Polícia do Rio. Pelo menos 3 mortes no país podem estar ligadas ao jogo e delegada faz apelo. Que as escolas, os professores, os amigos, os familiares, enfim, todo mundo procura a delegacia para ajudar na investigação. Votação da reforma da Previdência na comissão especial é adiada para maio. Delator da Odebrecht diz que forjou o contrato para esconder que construtora pagou reforma de sítio usada por Lula. Advogados do ex-presidente divulgam documentos em que a OAS declara ser dona do triplex de Guarujá. Operação Conclave da Polícia Federal investiga a venda do Banco Pan-Americano à Caixa. Juiz Sérgio Moro nega ter dado sugestão para o projeto que prevê punição ao abuso de autoridade. Manifestações contra o governo deixam 2 mortos na Venezuela. Morre no Rio Neuza Amaral, atriz de clássicos da TV, como Irmãos Coragem e Selva de Pedra. Carpinteiro faz greve de fome para tentar salvar a vida do filho, que nasceu com uma doença rara. E a descoberta de um novo planeta, onde seria possível haver água líquida. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Uma mulher de 23 anos foi assassinada pelo marido dentro do apartamento do casal em São Paulo. A polícia militar chegou a atender um chamado no local horas antes do crime. 3 adolescentes que participaram do Desafio da Baleia Azul prestaram depoimento à Polícia do Rio. O jogo, que circula na internet e em mensagens de celular, estimula o participante a cometer suicídio. A Polícia e o Ministério Público do Rio de Janeiro prenderam 15 integrantes de uma quadrilha que traficava drogas e controlava o transporte de vans na zona norte da cidade. O bando obrigava os motoristas a pagarem um aluguel por mês para poderem circular. Os criminosos lucraram quase 30 milhões de reais nos últimos 3 anos. Bom, e agora outras notícias do Brasil. A votação do parecer da reforma da Previdência na comissão da Câmara foi adiada para o mês que vem. O relator propôs uma idade mínima progressiva para homens e mulheres que entrariam na chamada regra de transição. O novo texto já tira o sono de quem está perto de se aposentar e pode se beneficiar da regra de transição. No caso das mulheres, é preciso ter 53 anos e ainda pagar um pedágio para o benefício não encolher ainda mais. Vamos a Brasília ao vivo falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Kennedy, com a apresentação do relatório da reforma da Previdência, qual será a estratégia do governo daqui em diante para poder aprovar esse texto? Obrigada, Kennedy. A Polícia Federal iniciou hoje uma operação para investigar a compra de ações do Banco Pan-Americano pela Caixa Participações, da Caixa Econômica Federal. A defesa de André Esteves disse que a medida não tem efetividade e traz desgaste à imagem do banco. O advogado de Henrique Abravanel disse que não teve acesso aos autos, mas que não houve ilegalidade na venda do banco. O BTG Pactual afirma que não teve participação na operação entre a Caixa e o Banco Pan-Americano. A Caixa informou que está em contato com as autoridades e que colabora com a investigação. O Banco Pan S.A. esclarece que tal fato não tem nenhuma relação com a gestão atual ou com suas operações. Nós não conseguimos contatos com advogados de Luiz Sebastião Sandoval, Rafael Paladino e José Roberto de Oliveira Martins. Veja a seguir, delator da Odebrecht diz que foi obrigado a esconder que reforma em sítio de Atibaia era em favor do ex-presidente Lula. Pai se acorrenta prédio da Justiça para conseguir transplante para o filho pelo SUS. A gente volta já já. O SBT Brasil fez um levantamento de todos os pagamentos ilegais feitos pela Odebrecht a governadores de 12 estados, segundo os delatores da empreiteira. Os repasses para as campanhas de 2010 e 2014 chegaram a 150 milhões de reais. Companheiro Daniel Adjuto.
Beto Richa e Renan Filho afirmam que todas as doações de campanha foram declaradas à Justiça Eleitoral. A assessoria de Marcelo Miranda não respondeu ao nosso contato. Paulo Hartung diz que é leviana, mentirosa e delirante a citação do nome dele. Luiz Fernando Pezão afirma que nunca recebeu recursos ilícitos. Geraldo Alckmin diz que jamais pediu recursos irregulares ou recebeu dinheiro ilícito. Marconi Perillo disse que vai tomar conhecimento das denúncias e só depois vai prestar esclarecimentos. Robson Faria diz que está com a consciência tranquila e pronto para prestar esclarecimentos à Justiça. Tião Viana afirma que nunca se reuniu com Marcelo Odebrecht ou com qualquer executivo da empresa. Raimundo Colombo confirma que chegou a encontrar executivos da Odebrecht e que vai esclarecer todos os fatos. Flávio Dino afirma que o envolvimento dele nesta delação da Odebrecht é uma notícia falsa. E Fernando Pimentel disse que toda doação de campanha feita pela empreiteira foi devidamente registrada. Foi aprovado agora há pouco o requerimento de urgência para a reforma trabalhista. Vamos ao vivo a Brasília conversar com o repórter Tiago Nolasco. Tiago, boa noite. Qual foi o resultado da votação, Tiago? Obrigada, Tiago. Em instantes, pai faz greve de fome em São Paulo para conseguir transplante para o filho nos Estados Unidos. Cientistas descobrem planeta maior do que a Terra em zona considerada habitável. Você vai ver já já. Uma pesquisa traçou o perfil do estudante brasileiro. Foram tratados assuntos como bullying. 18% dos jovens ouvidos declararam já ter sofrido algum tipo de agressão física ou psicológica. O estudo constatou também que mais de 40% dos alunos de 15 a 16 anos, além de ir à escola, trabalham. Na Venezuela, 2 jovens morreram hoje durante manifestações contra o governo do presidente Nicolás Maduro. A polícia e o exército reagiram com violência aos protestos. O porta-aviões que, segundo a Casa Branca, estaria a caminho da Península Coreana, ainda está bem longe de lá, segundo a própria Marinha dos Estados Unidos. Mas a tensão com a Coreia do Norte permanece, como mostra a correspondente Cleide Clock. O parlamento britânico aprovou hoje a antecipação das eleições para 8 de junho. Um carpinteiro faz greve de fome há 2 semanas na frente do prédio da Justiça Federal em São Paulo. Tudo pelo filho Samuel, de 1 ano e 4 meses. O bebê nasceu com uma síndrome rara e a família quer que o governo pague o tratamento nos Estados Unidos. O custo é de mais de 3 milhões de reais. E voltamos a falar sobre a delação de executivos e funcionários da Odebrecht. Um engenheiro afirma que fez um contrato falso para esconder que a reforma do sítio usado pela família do ex-presidente Lula, no interior paulista, foi feita pela Odebrecht. A respeito da delação do engenheiro da Odebrecht, o advogado de Lula disse que são declarações unilaterais de pessoas interessadas em negociar a liberdade ou benefícios e que não há nenhuma acusação contra o ex-presidente Lula com relação ao sítio de Atibaia. A votação do projeto de lei sobre abuso de autoridade foi adiada para a semana que vem. Os parlamentares pediram mais tempo para analisar a proposta. E o ex-prefeito da cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, foi hoje impedido pela Justiça de entrar na prefeitura da cidade. Mesmo inelegível e sem mandato, ele ainda mandava na administração, segundo o Ministério Público. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.